Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um devocional onde a fé se aprende. Vamos chegando aí, gente. Bom dia, você que está no YouTube, segura aí um pouquinho, abra sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, eu te encorajo a ter, porque essa é a nossa geração que vai aprender a ler a palavra de Deus, meditar a palavra, ouvir a voz dele através da palavra, da Bíblia, moça, sem nenhum sistema fechado, sem nenhuma crença envolvida, apenas buscando a presença daquele que nos criou. Amém? Então, seja bem-vindo, pega a sua Bíblia no livro de Êxodo, pega a sua Bíblia aí, você que está no YouTube, enquanto a galera do Instagram vai chegando aí. Vão chegando aí, gente. Como é que vocês estão? Bom domingo a todos. Bom dia minha mãe que tá aí, Josi, Janaína, Luciana, Silvana, Tati, a Nath, Jocélia, a irmã do Ricardinho. Um beijo pra família Reis. Um beijo pra família Reis. Reinaldo. Beijo, Reinaldo, Renatinha. Renata, eu ouvi a mensagem ontem que você me mandou, tá? Só não consegui te responder. Essa música chama Sinto Fluir. O teu amor, sinto. A presença de Deus vai fluir aqui hoje. 542 dias juntos aqui, 543 dias hoje. E Deus renova e Deus entrega uma palavra a cada dia. A fé se aprende. A fé é uma escolha diária, onde a gente busca entrar na presença de Deus. Deus está em todo tempo, em todo lugar. Ele criou o tempo, Ele está acima do tempo. Esse Deus revelado por Jesus, que é o nosso Pai, Ele é onipotente e onipresente. Ele está em todo tempo. Agora, muitas vezes muitas vezes você, a gente descola da presença dele. A gente toca um dia da nossa vida sem a presença de Deus. Essa é a verdade. Por mais que nós cremos, acreditamos em Deus, mas a gente passa facilmente dias da nossa vida, passa meses, anos, semanas, longe da presença de Deus. Você quer a presença de Deus? Quem está aí pela primeira vez? Quem está aí pela primeira vez, abra sua Bíblia. Nós queremos beber da sua água, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 13, versículo 17 a 22. Se alguém puder anotar para mim aí, por favor. Êxodo, capítulo 13, versículo 17 a 22. Bom dia, Cris Cury, bom dia, Sandra, bom dia, Lulu. Bom dia, Nath. Obrigado, Nath. Eu estou pela primeira vez. Seja bem-vinda, Ivânia. Seja muito bem-vinda. Feche seus olhos se você puder. Se você puder, feche seus olhos. E a oração é muito simples. A oração nesse momento é um desejo de ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus, eu não sei quem são as pessoas que estão nessa sala, quem são as pessoas que estão no YouTube, as que vão chegar ao longo do devocional. O que eu sei é que ninguém cola na videira, senão aquele que o Pai, o nosso Pai Jesus, mandou chamar. Então, o meu pedido, Jesus, é que seu Espírito flua nesse lugar e que não me deixe falar pela carne, mas pelo seu Santo Espírito, para que a fé de cada pessoa que está aqui seja ativada pelo poder que há no teu nome. Então, você que está aí do outro lado, diga: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui, eu quero ouvir uma voz diferente.
Eu quero ouvir algo diferente. Você tem que dizer isso pro papai. Tu é filha. Por mais que a gente não viva às vezes como filho de Deus, mas se você falar, pai, eu quero ouvir sua voz, você tem que dizer isso do outro lado aí. Pelo menos você pensa, eis-me aqui. Fala comigo, Jesus. Verbaliza isso. Fala comigo. Eis-me aqui. Fala comigo, Jesus. Eu quero ouvir tua voz. Eu escolho nesse momento deixar de lado todos os problemas. Eu escolho nesse momento deixar de lado todas as pendências, os BO, as buchas, para ouvir a tua voz. Eu quero sair desse devocional com uma palavra que pode mudar o seu domingo, uma palavra que muda a sua semana. Mas você tem que pedir isso. O próprio Jesus disse, pede que o Pai vai dar, nós vamos dar para você. Bate na porta que você vai receber, nós vamos abrir, você vai entrar. Pede. Pede. Amém. Gente, eu queria 3 pessoas comigo aqui dizendo se vocês estão escutando bem. Aqui eu estou numa outra varandinha de guerra. Vocês estão escutando bem a minha voz aqui? Tá muito barulho externo, estão bem aí a voz? Como é que tá? Não põe o fone, né? A mãe da Betininha tá aqui comigo. Betininha tá aqui para escutar a palavra. Tô sim. Então bora Renatinha. Lulu Verdes, Vanessa, Juju Correale. Juju Correale, um beijo no seu coração. Foi muito bom estar com vocês ontem. E gratidão por tudo, tá? Gratidão por tudo. Olha só. A gente vai ler uma passagem onde o povo de Israel acabou de sair do Egito, da escravidão. O povo de Israel, que ficou 430 anos na escravidão, saiu dessa escravidão do Egito, rumo à terra prometida, em direção à terra prometida. E diz assim a palavra: quando Faraó, o rei do Egito, deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Mano, eu vou ler de novo. Vem comigo. Quando o rei do Egito, quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou para a terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca, né? Nunca. Em todos os dias que esse povo esteve no deserto, saiu deles a coluna de fogo e a coluna da nuvem, e você vai entender por que isso. E se a gente pudesse dizer em uma frase, o que Deus colocou aqui no meu coração para compartilhar com vocês é o fundamento da fé. Qual é o fundamento da fé? Qual é o fundamento da fé? Qual é o fundamento dessa fé que se aprende? A resposta do porquê se aprende é o fundamento da fé. A resposta do porquê se aprende, a fé se aprende, qual é o fundamento da fé? Nos lança para essa resposta. Qual é o fundamento da fé?
Anota aí, confiar em Deus. Confiar em uma pessoa. Deus é como uma pessoa. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Assim diz a palavra. Como é que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Por isso que a fé se aprende. Mas quando você aprende, você precisa inevitavelmente confiar. Porque se você não confiar, você só vai se lascar. Porque, e essa é uma grande dificuldade que nós temos, nós seres humanos, de confiar. Então, a gente vai mergulhar nessa história, mas deixa eu te dizer uma coisa. Está travando para mais de alguém aí? Aqui a internet está ok. Está travando para mais alguém, além de Duque de Caxias, Andréa Goulart? Fala para mim aí, tá ok ou não tá ok? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso aí é a palavra de Deus que a Cris Curry falou. Não tá travando, então bora. Normal aqui, então bora. Então, esse fundamento da fé, para eu esperar as coisas que eu não vejo, para eu ter a convicção de fatos que ainda não aconteceram, eu preciso confiar. Então o segredo dessa fé é você desejar, eu quero confiar em Deus. Que é completamente diferente de acreditar em Deus. Quem está entendendo isso? Acreditar em Deus é algo radicalmente diferente do que confiar em Deus. É coisas totalmente diferentes. Porque eu posso acreditar em Deus, mas eu posso viver a minha semana inteira não confiando nele. Meus comportamentos mostram isso. Quando eu sou dominado pela ansiedade, eu acredito em Deus, mas não confio em Deus. Olha os barulhos aí. Vai ser a doideira. Aqui é mais barulho. Se ficar ruim o som, a gente tá num outro AP. Se ficar ruim o som, vocês falam, depois eu pego um fone de ouvido amanhã, tá bom? Que vai passar umas quebradeiras aí. Ó. Então eu posso acreditar em Deus e passar minha semana inteira não confiando nele. Os meus comportamentos podem mostrar isso. E tá tudo bem se você passou, por exemplo, essa semana não confiando em Deus. Por favor, em nome de Jesus, Jesus, por favor, somente o seu Santo Espírito neste lugar para iluminar a mente de cada pessoa, abrir os ouvidos. Somente você, Jesus, para poder ensinar. Então eu dependo 100% de você, Jesus. Como é que foi sua semana? Você acredita em Deus? Todo mundo dessa sala, em algum nível, acredita em Deus. Por isso que a gente já tem que passar essa fase. Acreditar em Deus é beleza, é fato. Agora, que Deus é esse? E a pergunta que você tem que fazer para você mesmo, não olhando para a vida dos outros, não falando para os outros, é, cara, essa semana que passou, os meus comportamentos revelaram que eu confio em Deus? Sim ou não? Essa é a pergunta. E aí a resposta é você que tem que dar. Não adianta você olhar para o outro, falar da vida do outro. É você olhar para dentro e olhar para a sua semana. E não importa que você passou a semana toda não confiando em Deus. A partir de agora você vai confiar em Deus. Você vai treinar isso. Isso é um treinamento. Esse fundamento da fé é um treinamento. Eu desejo confiar em Deus e eu quero treinar os meus novos comportamentos. Eu quero que saia fora da minha vida, em nome de Jesus, comportamentos de não confiar para comportamentos de confiar. Porque quando você confiar em Deus, rapaz, vai cair a casa aí do outro lado, mas você vai continuar de pé. Sabe aquele versículo, aquele salmo? 10.000 cairão à sua direita, 1.000 cairão à sua esquerda, e você e sua casa não serão abalados. Isso só vai funcionar na sua vida se você confiar em Deus. Não adianta compartilhar isso por WhatsApp. Não adianta falar esse versículo para alguém que alguém tem que acreditar. Acreditar é balela, precisa confiar. E quando eu não confio, eu pago um pedágio muito grande. Eu sofro muito, porque é muito mais fácil então eu não acreditar em Deus e como consequência não confiar em Deus do que acreditar em Deus e não confiar. Quando você vive a sua vida na doideira, não tá nem aí pra Deus, tudo deixa as pessoas, tudo bem, você já foi assim talvez. Eu já fui esse cara, a Bruna já foi essa pessoa. Ah, tanto faz. E aí você não confia e beleza. Agora, o problema que pesa na nossa consciência é quando a gente acredita em Deus, a gente acredita na Bíblia, na palavra, mas eu não confio na palavra.
aí você sofre. E esse povo sofreu. Então essa história que nós vamos ler aqui, que já lemos e que nós vamos mergulhar, é para você trazer para a sua realidade do aqui e do agora, para que a sua semana seja a melhor semana do seu ano. E não é balela da minha boca para fora declarar que pode ser a melhor semana da sua vida, do seu ano de 2021. Você quer isso ou não quer? Você tem que desejar isso. Olha só. Então, se entra nessa história aqui junto comigo. O povo de Israel ficou 430 anos escravo. Mas existia uma promessa na vida de Israel, do povo de Israel. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente lê na Bíblia, anota aí para você nunca esquecer. Quando você lê no Antigo Testamento, a história da nação de Israel, ela é dividida em 3 fases, basicamente: Egito, deserto e terra prometida. Egito, escravidão, deserto e terra prometida. O Egito é lugar de escravidão. Eles ficaram 430 anos escravos em um país que tinha um rei, faraó. Eles eram mão de obra do povo egípcio. Eles eram escravos, faziam lá as construções, eles eram escravos mesmo. E isso se aplica agora em 2021. Egito é lugar de escravidão. E aí a pergunta que fica aqui para você: qual é a escravidão que você está vivendo no momento? Porque o que Deus quer fazer com você através da palavra dele é te tirar de escravidão e te encaminhar até uma terra prometida que você vai entender aqui hoje. Mas existe um caminho para chegar até lá e precisa passar pelo deserto. E você vai entender por que precisa passar por esse deserto. Mas entenda sempre, quando a gente fala de Egito, a gente está falando do mundo hoje. O mundo hoje é o Egito. Quem está ouvindo já entendeu que não tem nada a ver com o país, com a nação do Egito, mas tem a ver com as escravidões. E qual é a escravidão? Qual é a escravidão de 2021, da nossa geração? Ansiedade, depressão, tristeza, não confiar em Deus, dúvidas, plural. A nossa escravidão está aqui. A nossa geração vive de uma forma escrava aqui. Quando eu tive depressão de 2016 a 2018, eu era escravo. E foi desse lugar que Deus me tirou. E se há alguém nessa sala que está escravo, é estado, não é que você é escrava, é estado. Deus quer te tirar daí hoje. Então qual é a escravidão? Necessidade de aprovação, as dúvidas que corroem. Cara, eu acredito em Deus, mas não consigo confiar. Como é bom se tiver gente sincera dessa maneira nessa sala. Seus comportamentos refletem se você confia em Deus ou não. Vocês lembram de um parênteses aqui de uma mãe, de uma mulher que era frustrada por não ser mãe, e aí chegou o profeta Eliseu e declarou para ela que ela seria mãe, mesmo o marido dela sendo velho. Deus ama fazer isso na Bíblia, transformar mulheres estéreis em fértil, né? Vai ser mãe. Só que quando o filho dela cresceu, o filho dela morreu. E ao morrer, ficou doente e morreu. Ela foi até o profeta Eliseu, aquele homem de Deus, para pedir misericórdia, um milagre da ressurreição na vida do filho dela. E quando perguntaram no caminho para ela se estava tudo bem com ela, ela falou assim: está tudo bem. Aquilo foi uma demonstração de o meu problema que eu tenho. Você que está me perguntando se está tudo bem, você não pode resolver. Então eu não vou falar para você que está tudo mal. Meu filho morreu, mas eu não vou falar para você que meu filho morreu, porque é o seguinte: se eu falar, você vai ficar preocupado. Se eu falar, você não vai conseguir resolver. Se eu falar, você só vai querer. Você está sabendo o que está acontecendo na minha vida. Eu confio em Deus e eu estou indo atrás do milagre. Quem está indo atrás do milagre? E quem está entendendo nessa sala? E hoje, por causa do WhatsApp,
Quando você está passando por um problema, você começa a falar para todo mundo sobre o seu problema. Isso é uma demonstração de que você não confia em Deus. Você acredita, mas você não confia. E depois que você fala para todo mundo o seu problema, você se arrepende porque você falou para todo mundo. Cara, eu vivi assim anos e anos, né, Bruno? Mas Deus me tirou dessa escravidão, assim como vai tirar você. É por isso que Ele me trouxe até aqui hoje, para dar essa palavra. É porque Ele vai tirar pessoas que estão vivendo dessa maneira. Agora, se você estiver só escutando o devocional, você vai passar a semana toda murmurando. Mas se você estiver ouvindo a palavra, você vai ser transformado. Então Deus está te chamando. Deus está te chamando para que você possa aprender no dia de hoje a confiar nele. E essa mulher confiou em Deus ao ponto de não se preocupar com o marido dela, que estava colocando condições do tipo assim: cara, hoje não é dia de festa, hoje não é sábado para você ir até o profeta Eliseu. Não tô nem aí, prepara aí os cavalos, prepara a tropa, porque eu tô indo atrás dele e só vai parar quando eu mandar. Vamos. A fé é imparável, a fé que confia em Deus. O fundamento da fé é confiar. Confiar sem com que seus olhos vejam. Essa é a parada. Porque é muito fácil eu confiar em Deus quando eu vejo alguma coisa acontecer na minha vida. Depois do resultado é muito fácil, né? Agora, o segredo da fé é tipo assim: mano, eu não tô vendo nenhum resultado na minha vida, mas eu confio em Deus. Eu e minha casa não seremos abalados. Eu e minha casa não seremos frustrados. Eu e minha casa não seremos frustrados. Tá tudo bem, Bruno? Tá tudo ótimo. Graças a Jesus. Isso sai de dentro de mim hoje. Graças a Deus. E de você, que tá aí, mulher e homem do outro lado? Oh, glória. Jesus, por favor, não deixa ninguém sair de fora. Tira qualquer distração, Jesus. Mas isso daí não é problema meu, Jesus. É só você para poder fazer isso. Olha só. E aí, quando o faraó deixou eles saírem da escravidão, e Deus quer te tirar de escravidão emocional, quer te tirar dessa escravidão mental, mudando a sua mentalidade. É isso que Ele quer fazer. O como Deus faz? Mudando a mentalidade. A palavra de Deus renova os nossos pensamentos. Você está tendo a oportunidade agora, neste domingo, você está priorizando estar aqui. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, inclusive dormindo. Mas você está buscando uma renovação mental. Romanos 12:2, um dos versículos mais direcionadores da Bíblia. A transformação vem pela renovação da mente. E a renovação que Deus faz é trazer o novo dele para nós. Renovo. É trazer os pensamentos de Deus para você. E quando você recebe os pensamentos de Deus, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele se você desejar aprender e praticar confiar em Deus. Eu tenho certeza que todo mundo quer experimentar hoje, essa semana, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas você só vai conseguir experimentar se você confiar, não é acreditar. Eu vou dizer de novo, porque acreditar é balela. Eu preciso confiar em Deus. E se eu vivo ansioso, eu não confio em Deus. Se eu vivo preocupado, dominado por essas preocupações, eu não estou confiando em Deus. Tudo é estado. Não vai falar assim: ah, então já era, porque eu passei a semana toda sempre preocupado. Não, você é estado, vamos mudar isso agora. Deus quer mudar isso aí agora em você. Então, só que olha a primeira chave aí nessa história. Como é que Deus vai fazer isso na sua vida e na minha vida? Como é que Ele faz na vida do ser humano? Que Ele ama de paixão. Ele provou isso na cruz. Olha só. Deus pegou o povo de Israel e lançou eles para um caminho mais longe e não mais perto. Versículo 17. Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. Não se preocupa com esse nome filisteus. Filisteus era um povo. Tem uns nomes estranhos que a gente leu. Eram povos, tá bom? Lugares, regiões lá em Israel. Mas pega a chave. A chave é a seguinte. Tá aqui, ó. Embora fosse mais perto, Deus não deixou. Faz um depara. Deus levou o povo para um caminho mais longe. Tá escrito na palavra dele.
Perguntaram no chat, você tem semijoia? Alguém perguntou, Tati Acessórios, você tem semijoia? Meu Deus. Ó, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Você está disposta a colar na videira? Muitas vezes, ou certamente, Ele vai te tirar dessa escravidão em um caminho que aos seus olhos parece longe. Na verdade, fisicamente ele é longe. Olha a importância de confiar em Deus. E aqui já tinha gente que não confiava em Deus. Por quê? Porque olhava para as circunstâncias. Por quê? Porque ficava olhando para aquilo que... Por quê? Porque ficava concentrado em distrações. Por quê? Porque não queria saber de conversar com Deus. Só acredita em Deus. O único que conversava com Deus fechado ali na rocha era Moisés. Mas Deus deu oportunidade para falar com todo mundo, mas ninguém quis conversar com Deus. Todo mundo quis que Moisés conversasse, que Moisés fizesse o depara e fizesse a intermediação entre eles e Deus. Talvez seja você aqui hoje. Aí, o que acontece? Para não acontecer, por que Deus fez isso? Por que Deus às vezes nos leva por caminhos que a gente não entende? Por caminhos que nossos olhos mostram que é mais longe. Eu não sei onde se aplica na sua vida, mas a resposta está aqui. Eu não sei, de repente você está indo aí por um caminho que você não gostaria de ir. Cara, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas cara, eu estou aprendendo a cada dia a confiar, mas meu, não tá fazendo sentido a minha vida financeira ir por esse caminho. Não tá fazendo sentido a minha vida emocional estar indo por esse caminho. Não tá fazendo sentido a minha vida afetiva, meus relacionamentos irem por esse caminho. Não tá fazendo sentido. Hoje é dia de você amadurecer na fé e de aprender a confiar mais em Deus. Por quê? Porque esse caminho que Deus está te guiando simplesmente é para que na hora da guerra, na hora da dificuldade, você não queira voltar para a escravidão. Tá aqui, ó. Deus disse, para não acontecer que vendo a guerra, vendo as dificuldades que vai ter no mundo, vocês vão ter aflições. Não tem Alice País das Maravilhas. Vendo a guerra, vendo as dificuldades, o povo não se arrependa e queira voltar para o Egito. Então era como Deus enviando eles para um caminho mais longe, para que não tivesse mais volta. Deus não quer que a gente volte a ser escravo. Deus quer levar a gente para a terra prometida. Então entenda uma coisa, a saída dessa escravidão mental que você está vivendo, essa saída da escravidão emocional que você está vivendo, essa desgraceira de ser dominado por distração, essa desgraceira de imaturidade, essa desgraceira de um monte de coisa, só vai sair da sua vida se você confiar em Deus, porque o caminho dele é diferente do teu e do meu. E aí, mesmo assim, durante toda a história do povo de Israel, eles murmuravam, eles reclamavam, eles queriam voltar para o Egito. Só que não dava mais para eles voltarem, porque Deus mandou eles para um caminho que, não tem mais volta. Mas eles sofreram. E a falta de confiança era tão grande, que Deus permitiu que uma geração inteira morresse no deserto. Eram 2 milhões de pessoas no deserto. Gente, presta atenção. Eram 2 milhões de pessoas no deserto. E eles morreram tudo no deserto. Porque não confiaram em Deus. Olha a responsabilidade de você confiar em Deus. Você pode passar a vida toda não vivendo aquilo que Deus quer que você viva só pelo fato de você não confiar em Deus. Agora, para confiar em Deus, você vai passar por lugares que a sua carne não deseja. Você vai ter que fazer coisas com que a sua carne não quer fazer. Se eu seguisse a minha carne, com certeza eu não estaria aqui com vocês. Eu estou aqui pelo Espírito. Eu estou aqui porque eu quero continuar aprendendo a confiar em Deus. Eu não sei você. Eu não sei o que te faz estar aqui no domingo. Eu espero só que não seja a minha vida. Eu só espero que não seja porque você não tem nada para fazer. Eu só espero que seja porque você quer aprender a confiar em Deus.
sem religiosidade, sem ter intermediário. Você e Jesus de Nazaré, o Cristo. Se é que você consegue ver o Cristo em Jesus. Quem enxerga Cristo em Jesus? Talvez você enxergue apenas Jesus ainda. Pede para Ele, porque você quer enxergar o Cristo nele. Que você quer enxergar o Pai Nosso nele. Porque Ele disse isso: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras, ouve a palavra do Pai. Porque a palavra que sai da boca de Jesus não vem dele, vem do próprio Pai. Ele é nosso advogado. Ele é o nosso intermediário. E aí, presta atenção, vamos junto aqui para a gente poder ir para o fim. Apenas a título de que Deus é um Deus de promessa. Eu não sei se você percebeu, mas no versículo 19, Moisés levou consigo também os ossos de José. José foi um homem usado por Deus de lá de trás, de anos para trás, quem não conhece a história, mas que Josué tinha escrito, olha, jurem solenemente, porque quando Deus visitar vocês e tirar vocês aqui do Egito, eu quero que vocês levem os meus ossos daqui, tirem meus ossos aqui desse lugar de escravidão e levem para a terra prometida. Esse era um pedido, não de Deus, mas saiu da boca de Deus, mas que saiu da boca de Josué. Deus é um Deus de promessa, e as promessas de Deus se cumprem. Agora, no tempo dele e do jeito dele. Josué não entrou na terra prometida. José não entrou na terra prometida, mas os ossos entraram. Rapaz, essa fé, quando você decide aprender a cada dia, e é um aprendizado diário, não é um aprendizado semanal. Aprendizado semanal você vai morrer no deserto, tá bom, minha irmã? Essa é a verdade. Eu não queria te dizer isso, mas essa é a verdade. Se não aprender, se não ouvir a palavra diariamente, diante das guerras que nós temos no mundo, é só você ligar a televisão e você vê. É só você olhar para sua família e você vê. É só olhar para sua conta bancária e você vê. É só olhar para sua vida profissional e você vê. É só você olhar para as circunstâncias. Se você não se alimentar da palavra de Deus diariamente, certamente você morrerá no deserto. Certamente. Porque acreditar em Deus não resolve nada. Eu preciso me alimentar dele para poder continuar caminhando com ele. Porque se eu não me alimentar dele, eu não consigo caminhar com Deus. Porque os caminhos dele é muito diferente dos meus. Quando eu me alimento dele, eu aprendo a confiar. Quando eu me alimento dele, eu aprendo a confiar. Isso é a fé se aprende. Isso é ativar a fé. Quem está entendendo isso? Deus está falando com você? Ou ainda você está assim só? Deus está falando com você, sim ou não? Ó. E aí, olha como que Deus sustentava eles no deserto. Versículo 21. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, numa coluna de nuvem. Durante a noite, numa coluna de fogo. Para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então presta atenção, como que eles andavam no deserto? Existia uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Presta atenção. Deixa o Espírito Santo queimar em você algo novo aí, em nome de Jesus. Existia uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. A coluna de nuvem guiava esse povo de Israel. A coluna de nuvem, quando ela se movia, era momento de Israel partir. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus sempre vai te lançar para lugares. Deus sempre vai te colocar em movimento. A videira, se você quiser viver como ramo, você vai ter que aprender que a vida é um movimento. Você vai ter que aprender que a vida não é zona de conforto. Você vai ter que aprender de que Deus vai te tirar constantemente da zona de conforto. Rapaz, eu não sei você, mas eu estou radicalmente fora da minha zona de conforto. Eu e minha esposa. Eu e minha casa estamos radicalmente fora da zona de conforto. Como que está você? Se você já entender que você está na zona de conforto, você tem que pedir para Deus: Deus, me tira da zona de conforto. Eu quero entrar nos seus caminhos. E os caminhos de Deus sempre fará com que a gente saia da zona de conforto. É assim que ele fez com todos os homens de fé. É assim que ele fez com a formação da nação de Israel. E nós somos Israel. Nós somos como Israel.
Tudo que Deus fez com Israel, Ele faz com a gente. Porque Ele não está fazendo com um país, Ele está fazendo com os seres humanos. E Ele continua fazendo com os seres humanos. Aqui no Brasil, na China, na Etiópia, aonde quer que seja. Então é claro que nós vamos ter período de refrigério, período de descanso, dias que você vai poder descansar, é claro que vai. Mas deixa eu te dizer, eles também descansavam no deserto. Eles também tinham um momento de descanso. Mas eles estavam o tempo todo em movimento. E para eu ir em movimento, confiando, para eu ir em movimento, para eu sair da minha zona de conforto, se eu confiar em Deus, eu saio com alegria. Se eu não confiar em Deus, eu murmuro. Se eu não confiar em Deus, eu olho para as dificuldades. Se eu não confiar em Deus, eu tô lascado. Caiu a conexão, voltou, travou, mas eu acho que agora voltou. Acho que agora voltou. Voltou aí pra vocês? Segura aí que tá no YouTube. Voltou, beleza. Bora Vini. Alô, 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 Rio Grande do Sul. Então, o Espírito Santo me fez entrar praticamente na tenda. Porque o povo de Israel, no deserto, eles viviam em tendas. Que eles mesmos formavam. Cara, eram 2 milhões de pessoas. Você imagina você andando com 2 milhões de pessoas, de repente com Deus guiando através da coluna de nuvem. A coluna de nuvem guiava eles. Quando a coluna de nuvem parava, eles tinham que acampar. E aí eles tinham que fazer o acampamento. Demorava tempo para isso, horas, crianças, animais, material de guerra, que eles iam ser treinados no deserto a ser guerreiros, e eles foram guerreiros do povo de Israel, mas eram escravos antes. Deus fez um arregaço de amor para aquele povo, mas uma geração inteira morreu no deserto, tendo que nascer novos bebês, novas crianças, nascer novos seres humanos, para poder aprender a confiar em Deus. Porque a mentalidade da maioria das pessoas não confiava em Deus. Por exemplo, quando Deus movia essa coluna de fogo, eles tinham que desmontar todo o acampamento. Todo o acampamento eles tinham que desmontar, confiando de que Deus estava levando eles para algum lugar. O que está acontecendo aí, gente? Estão ouvindo aí, gente? Você mandando o WhatsApp. Rapaz, a vitória vai ser grande aí, hein? Tem gente que vai ser levantada aí, em nome de Jesus. Sim, bora. Então, pensa só, cara. Se coloca no lugar do povo. Não era fácil, mano. Puta, de novo Deus vai pegar essa coluna de nuvem. Mudou essa coluna de nuvem. Já vamos ter que desmontar tudo de novo. Nós vamos ter que desmontar tudo de novo e caminhar para mais um lugar que nós não sabemos qual. Andar com toda a tropa, com todas as tendas, todas as crianças, os animais. Andar quanto tempo que nós vamos andar? Até partir para o próximo acampamento. Rapaz, a fé vai estar o tempo todo tirando a gente da zona de conforto. Por isso a importância de confiar em Deus. Por isso o desejo que precisa vir de dentro de você de aprender a confiar em Deus. E eu não sei você, mas hoje nós só conseguimos confiar em Deus quando eu conheço a palavra dele. Como é que eu vou confiar numa pessoa que eu não vejo? Por isso que existe a Bíblia. Se eu não aprender a ler a palavra, se eu não aprender a ver como que Deus faz as coisas, por exemplo, como que nós estamos fazendo aqui, às vezes você não conhece a palavra, você não conhecia essa história, e agora está explodindo algo novo dentro de você, porque você está vendo que é assim que Deus quer fazer aí na sua vida. Deus está te levando o tempo todo para mudança. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei quem são as pessoas, eu estou aqui pela fé, confiando de que Deus está levantando famílias nesse lugar, famílias nesse momento. Não tô nem aí para as distrações, não tô nem aí para nada dessas coisas aí não, porque sempre vai ter os murmuradores, sempre vai ter os curiosos. Jesus, ele andava e sempre existia essas pessoas ao redor de Jesus, e apenas 125 pessoas se manteram de pé, confiando em Cristo Jesus. Agora é o seguinte, a sua carne vai gritar para você não confiar em Jesus. Aliás, eu creio que o próprio Deus bota situações para testar mesmo a nossa fé. A nossa fé vai ser provada, irmã.
Irmãozão, irmãozinho, irmãzão, irmãzana, irmãozão, tudo isso daí. Vocês, eu e minha esposa seremos espremidos. Você está disposto? Se não, pode ir embora. Porque essa fé vai fazer com que a gente seja espremido. Essa fé não faz a gente viver no país da Alice das Maravilhas. O que eu mais recebo são pessoas falando dos problemas, pessoas que não perguntam nada sobre Jesus, e ainda quando tem os problemas culpa a Deus, e ainda quando tem os problemas fala que Deus, que ela não consegue ler a Bíblia, que ela não consegue ouvir a voz de Deus. Não quer porque você não quer. Isso está acontecendo na sua vida porque você não quer confiar em Deus. Como é que você confia numa pessoa? Ouvindo a palavra da pessoa. Como é que eu confio na Bruna? Eu converso com a Bruna. Por que a família do fulano acabou? Porque não tinha conversa naquele lugar. Não existia confiança naquele lugar. Precisa ter uma relação de confiança. E você precisa agora não escrever no chat. Você precisa olhar para você e falar para você mesmo: eu estou confiando quantos por cento em Deus? Nesse momento, como é que foi a minha semana? Como é que foi? Como é que está sendo os meus comportamentos? Você precisa fazer essa avaliação, gente. Isso aqui não é domingo besterol, não. Isso aqui é mudança da sua vida. Eu não estou aqui fazendo papel de idiota. Hein? Ou tô? Para muitos talvez eu esteja. Já aconteceu isso. Ô Bruno, eu tava achando que você era um idiota. Mas eu tô vindo aqui para pedir perdão, porque eu tô na mesma idiotice que você. Fica de boa, irmãos. Eu não tô aqui por ninguém. Eu tô aqui por Cristo Jesus. Ele me trouxe até aqui. Imagina se eu tivesse que falar palavras para te agradar. Palavras para te... Imagina, eu falo aquilo que Deus manda falar. Acabou. E o dia que ele falar, para. Nós estamos aqui para ser guiados por Deus. E este Deus que nós falamos aqui é um Deus revelado por Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? É bom demais, vai valer a pena sempre. O que é fato é o seguinte: quanto mais você testar confiar em Deus, mais você vai ver que vale a pena confiar em Deus. E eu oro em nome de Jesus para que você, Jesus, através do seu Santo Espírito, possa fazer com que pessoas saiam daqui maduras, ao ponto de ser sincero e falar: cara, eu passei a semana toda com essa dificuldade financeira e eu demonstrei que eu não confiava em Deus. Não tem problema isso. Aliás, o Pai ama ver essa sinceridade. Agora é o seguinte, olha só. Então você imagina, Deus o tempo todo estava sustentando esse povo no deserto. Nada faltava para esse povo. Por mais que às vezes eles achavam que ia faltar comida, que eles iam fazer, que ia faltar sei lá o que, Deus nunca deixou faltar nada para aquele povo. Mas todos que não confiaram em Deus morreram. Todos. Ai, Bruno, então eu vou morrer? Vai. Aí nós estamos na melhor geração. O Bruno, de 3 anos atrás para trás, até 32 anos da minha vida, eu era uma pessoa. Aquela pessoa morreu, irmã. Precisa morrer. Ah, eu achei que precisava viver. Não, precisa morrer para você viver de uma forma diferente, confiando em Deus. Precisa morrer. Não é eu que estou dizendo isso. Você vai ver aqui na palavra. Jesus disse isso. Precisa morrer. Só que você não vai morrer eternamente. Você vai ressuscitar. Você vai nascer de novo. Você e sua casa. Você e sua casa vão viver a palavra de que 10 mil cairão à sua direita e 1000 cairão à sua esquerda, somente quando você nascer de novo. Então deseje nascer de novo. Porque enquanto você não morrer, enquanto não morrer os desejos da sua carne, enquanto isso não morrer, eu estou falando isso porque eu sofri de forma desgraçada. Eu acreditava em Deus, eu ia na igreja, eu pedia oração, ora por mim, eu pedia tudo isso daí, mas eu não queria largar os meus desejos, eu não estava nem aí para confiar em Deus, eu confiava era em mim, eu confiava no financeiro, eu confiava na carreira, eu confiava no controle, eu confiava na planilha, eu confiava na minha esposa, menos em Deus. E talvez existe muitos dessa sala que vivem dessa maneira. E talvez muitos dessa sala que vivem dessa maneira reconhece isso. E muitos não reconhecem. O problema é de vocês, tanto os que reconhecem quanto os que não reconhecem. Como é que eu vou avaliar vocês? Eu não sou Deus. Quem avalia é Deus. Eu não tô nem aí. Eu tô aqui para passar essa fé e aprender mais junto com vocês, lado a lado. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. E você acha que é fácil para mim falar essas coisas? Mas Deus preparou para estar aqui.
vai valer a pena. Se você não quer fazer por você, faça pelo menos pro seu filho, pra sua filha. Futuros filhos. Faz pelo menos por eles. Vai valer a pena. Então, essa coluna, tanto de fogo quanto de nuvem, guiava o povo. E eles tinham que estar em movimento o tempo todo. E como você leu comigo, por um caminho mais longe, não um caminho mais perto. Por quê? Para que não pudesse voltar mais para a escravidão. Por isso que Deus faz assim. Ele leva a gente para lugares que nos nossos olhos, cara, poderia ser mais fácil, Deus. Poderia ser mais fácil. Pega seu orgulho, sua vaidade, bota na descarga e dá descarga aí, irmãozão. Pode dar, eu já dei aqui. Você acha que eu tô dando aqui porque eu não sou orgulhoso e vaidoso? O orgulho e a vaidade tá na carne, mas nós estamos aqui todo dia para matar isso daí. E funciona. É bom demais. Uma pena que ainda existe gente apenas querendo palavras de alegria e de conforto. Vai ter dia que vai ser tenso, gente. Como é que foi sua semana? O que eu sei é o seguinte: o povo via fisicamente. Presta atenção, gente. Olha só. Fisicamente, o povo via. Você imagina você vendo uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Você está vendo algo sobrenatural. Você está vendo algo que nenhum homem cria. Você está vendo algo que é acima da tecnologia. Você está vendo algo que é aqui sobrenatural. Mesmo assim, a maioria desse povo não confiou em Deus. Logo, Deus teve que permitir eles morrerem no deserto. Ah, Deus é um Deus que mata. Não, Deus é um Deus que ele resolve. Você imagina se o povo que não queria saber de confiar em Deus entrasse na terra prometida. A desgraceira que ia ser. E olha que teve problemas lá na frente. Mas seria pior ainda. Então Deus teve que fazer nascer uma nova geração no deserto. Pessoas que nasceram no deserto sem saber o que era de fato a escravidão. A mudança de mentalidade aconteceu no deserto. Então a mudança de mentalidade na sua vida e na minha vida vai acontecer no deserto. Não é só título de história. Mas para entrar na terra prometida, que sabe o que é a terra prometida? Anota aí, é o reino de Deus que Jesus veio apresentar. Para entrar nessa terra prometida, precisa mudar a mentalidade. E não olha para você de que você tem que mudar a mentalidade. Você não faz nada, você é um ramo. Só que você tem que pedir, desejar apenas: eu quero aprender a confiar em você, Jesus. E Ele vai fazer com que essa mentalidade mude. Porque o que faz com que eu não confie em Deus? Um Deus que eu não vejo. A minha mente. A minha mente faz com que eu não confie em Deus. Os meus pensamentos faz com que eu não confie em Cristo Jesus. Os meus pensamentos faz com que eu tenha preguiça de conhecer quem Jesus é. Os meus pensamentos faz com que eu só queira saber dos meus problemas e não com o que Jesus fez. Enquanto você só falar dos seus problemas e não conhecer o Nazareno, a sua vida não muda. Por isso que quando a pessoa chega perto de mim e fala: Bruno, o que eu tenho que fazer? Ei, você tem que conhecer quem Jesus é. Não, o Jesus que está lá numa imagem estatelado lá. Não, não é isso não. É conhecer na essência, na palavra. Conhecer a palavra. Ler a Bíblia, moça. Essa é a geração que está aprendendo a ler a Bíblia. Enquanto você não aprender a ler a Bíblia, você está lascado. Você não vai confiar em Deus. Você vai confiar sempre em pessoas. O que vai acontecer? Você vai morrer no meio do caminho. Em algum momento você vai morrer. Você vai cair. Vai sofrer. Então você está aqui no Cola na Videira. Você quer seguir o Cola na Videira? Fala assim: eu quero aprender a ler a Bíblia. E não é, eu não sou teólogo para ensinar você a ler a Bíblia. Quem te ensina a ler a Bíblia é o Santo Espírito de Deus. Ele faz com que você entenda o que está por trás das Escrituras Sagradas. Nós estamos segunda, quarta e sexta. Segunda, toda a família, 19h30 no Zoom. Quarta-feira só os terça-feira só os homens no Zoom, 19h30. Sexta-feira, 19h30, mulheres de fé. A gente tem canais aqui no Cola na Videira para que você aprenda a ler a Bíblia. Porque quando você ler a Bíblia, você tem um momento aí, uma oportunidade de aprender a confiar em Deus. Porque Ele mesmo faz questão de mudar os seus pensamentos. É isso que me encanta nessa fé. Uma fé prática. Uma fé que não é da boca para fora. Uma fé que faz sim pensamentos mudarem.
mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade que eu e minha casa buscamos hoje não está em nenhuma pessoa, não está em nenhum prédio, não está em nenhum computador, em nenhuma tecnologia. A mudança de mentalidade que nós buscamos é aquela que somente Jesus pode fazer, que é eterno. Mudança de mentalidade que eu busco, que é importante você fazer, por exemplo, cursos de autoconhecimento, é importante você ler, é importante você estudar. Tudo isso é um autoconhecimento cool, mas isso morre no meio do caminho. Mas se você decidir um autoconhecimento com L, uma mudança de pensamentos na videira em Cristo Jesus, Ele te apresenta a vida eterna. E não há nada melhor do que você acreditar, crer e confiar na vida eterna. Porque a própria Bíblia diz: ô filha, se a sua esperança está apenas... Então aqui, esse é o objetivo do Colo na Videira. Se você não quiser se engajar em comprar uma Bíblia e ler a Bíblia, você entra agora no Instagram e coloca lá: não quero mais seguir o Colo na Videira. Dessegue, porque você vai se frustrar. Eu tô falando isso por amor a você. Só para você não se frustrar e não gastar ATP, a energia à toa, vai lá no Colo na Videira e fala assim, ó: não quero mais seguir o Colo na Videira. Por quê? Porque eu não quero ler a Bíblia, véio. Porque aqui nós vamos te lançar para ler a Bíblia. Então eu tenho que alinhar a expectativa com você. É um projeto isso, gente. É um projeto de Deus. Então eu tenho que alinhar isso com você. Eu não quero ser como Moisés, carregando um monte de gente que só dependia de Moisés. Eu quero ver você dependente de Deus. Eu quero ver você colada na videira falando assim: Jesus mudou os meus pensamentos. Essa é a verdade. Eu estou falando aqui o português rasgado. Por amor. Para que você e sua casa entrem no embarque da vida eterna. E somente um dá o acesso, como foi Noé. Somente um. Noé construiu a arca com uma porta para entrar. Ninguém quis entrar. Só existe um que te coloca na vida eterna. O nome dele é Jesus de Nazaré, o Cristo. É isso que está escrito na Bíblia. Não é sobre opinião de ninguém. É sobre o que é fato. É o que aconteceu. Mas ainda tem gente que vai olhar para isso e não vai querer acreditar, porque não acredita mesmo. Precisa nascer de novo. Sabe por quê? Porque o povo via fisicamente o sobrenatural de fogo e de nuvem, mas mesmo assim não confiava em Deus. Então Deus tomou uma decisão. O Pai, junto com o Filho, Jesus, e o Santo Espírito tomaram uma decisão. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Deus é triuno, Deus é como 3 pessoas. E Ele está aqui nessa live, mudando radicalmente a sua história. Fazendo coisas nos bastidores espirituais que você nem imagina. Mas está acontecendo mudanças espirituais na sua família. Você não precisa ver, mas você precisa conhecer para confiar nisso, porque senão você só vai cansar, se frustrar, murmurar, reclamar, tico, 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 tico. Deus está querendo ativar uma fé dentro de você, no qual pessoas vão perguntar para você: está tudo bem? E você vai dizer: está tudo ótimo. Graças a Jesus. Porque se fosse graças a mim, a próxima pessoa que perguntar para mim se está tudo bem, eu vou falar para ela: olha, graças a Deus está tudo ótimo, mas graças a mim, se eu olhar para minha situação, tá tudo treta. Mas o que você quer ouvir? O que você quer ouvir aí do outro lado? O que você quer falar do outro lado? Eu vivo em paz quando eu confio que está tudo ótimo, graças a Jesus. Ele está no controle da minha vida, da vida da minha esposa, da vida da minha filha. Vocês estão dentro da minha casa. Isso daqui, esta live é um português rasgado. Não tem nenhuma estratégia que não seja estratégia espiritual. Não tem nada aqui dessas coisas. Então entenda uma coisa, essa fé ela é simples, porém profunda. E uma profundidade vai acontecer em você agora, em nome de Jesus, capaz de fazer você nascer de novo para ter novos pensamentos. E mesmo quando você nasce de novo, mesmo nascendo de novo, uma nação inteira, uma geração inteira nasceu no deserto. Uma geração inteira que veio do Egito morreu no deserto. E uma nova nasceu, mas mesmo assim, elas desconfiaram de Deus ao longo do caminho. Entraram na zona de conforto, muitos entraram na terra prometida, viram que tinha que conquistar, que tinham que trabalhar, que tinham que fazer as coisas acontecer, e aí murmuravam. Então Deus tomou uma decisão. Ele falou assim: gente,
Eu acho que o pai ele falou assim, ô Jesus, você que está aqui no meu lado direito, como diz na Bíblia, Jesus está ao lado do trono de Deus, do lado direito. E nós estamos não sozinhos. Ele quer fazer morada dentro de você e dentro de mim, pelo Espírito. Mas ele, há 2000 anos atrás, ele tomou uma decisão. Na verdade já tinha tomado essa decisão já, mas eu acho que ele teve uma nova reunião. Ó, Jesus, agora é o momento. É o momento de você descer. É o momento da gente mostrar para eles de que eles só vão aprender a confiar em nós se eles nascerem de novo. Maná caindo do céu não resolveu a mentalidade do povo. Apenas de poucas pessoas. A coluna de fogo diariamente, porque está escrito aqui, ó, 40 anos eles passaram no deserto, porque eles poderiam passar muito menos, só passaram 40 porque eles murmuravam, porque eles não tinham mudança de mentalidade, não confiavam em Deus. Então, a coluna de nuvem nunca se afastou do povo, e nem a coluna de fogo, todos os dias, durante 40 anos. Imagina, eu tenho 34, gente. Eu tenho 34 anos, imagina 40 anos, todos os dias você vendo uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Isso não resolve o ser humano. O maná cair do céu não resolve o ser humano. Você só vai conseguir confiar em Deus. Anota isso. Você tem que trabalhar sobre isso. Você tem que se engajar ao longo da sua semana para falar com Deus de forma sincera. Tá faltando oração sincera aí do outro lado. Ei, presta atenção. Eu não acredito na vida eterna. Você só vai confiar em Deus se você crer, acreditar na vida eterna de forma inabalável. Porque do contrário, não faz sentido a vida. Do contrário, não faz sentido confiar em Deus. Você não vai conseguir confiar em Deus, porque é muita aflição, é muito problema. Você parece que passa um problema e vem uma semana de descanso, depois vem mais uma enxurrada de problema. É isso aí, não é na sua vida? Não é treta atrás de treta? Você não tem um monte de coisa para resolver essa semana? Não tem desemprego aí? Não tem problema de relacionamento? Não tem gente com luto? Não tem gente entubada? Não tem gente que morreu? Não tem luto acontecendo? Não tem um monte de coisa acontecendo? Pois é, isso tudo é limitante. Isso tudo não me limita. Agora, se você decidir elevar os seus pensamentos e clamar aos céus numa oração sincera, eu não aguento mais pensar do meu jeito. Eu preciso pensar de um jeito que eu ainda nem conheço, mas de um jeito que parece que funciona, porque tem milhões de pessoas que vivem isso. Eu vivo isso hoje, gente. Eu falo isso aqui com toda alegria no meu coração. Mas eu só vivo isso porque eu busco diariamente. Segunda, terça. Eu não busco mais só de domingo. Desde o dia 29 de agosto de 2018. Porque o dia que eu buscar só no sábado, só no domingo, só na quarta, só na sexta, me justificando por uma série de coisas, eu vou cair em algum momento. E às vezes Deus vai permitir você cair só para você aprender, ué. Porque a gente só aprende na queda. Essa é a verdade. Eu só aprendo a fazer uma prova de teatro decente quando eu tenho um treino difícil. Eu só aprendo a mudar minha mentalidade de Deus em mim, quando eu passo pelo vale, pela treta, pelo vale de ossos secos, como diz na Bíblia. Ô Ezequiel, você acredita, Ezequiel, que eu posso pegar esses ossos secos aí que você tá vendo, que eu tô dando pra você ver, e botar carne neles, tendões, gente, ressuscitar esses ossos secos? Sim ou não, Ezequiel? Até onde você está comigo, Ezequiel? Até onde você está comigo, Bruno? Até onde você está comigo, Bruna? Até onde você está comigo, Tati, pedalando com Cristo, Nath, Jacilene, Cássia, Silvana? Jesus está perguntando para vocês, até onde vocês estão comigo? João capítulo 3, versículo 7. Jesus falando para você e para mim agora. Você crê nisso? Você acha só que é uma história? Você acha que isso aqui é só história animada? Ficção científica? O que você acha? Pode achar o que você quiser. Mas se você desejar acreditar de que isso aqui é a palavra de Deus com você, a sua vida muda radicalmente. Você aprende a confiar em Deus. A vida mudada não é o emprego, o salário. A vida radicalmente transformada não é nada externo, é algo eterno. Eu confio em Deus. E a maior dificuldade do ser humano é confiar. Por quê? Porque existe em nós terrenos que geram dúvida. Essas são as brechas abertas, as portas abertas. É a dúvida.
A dúvida faz com que você não confie. As dificuldades fazem com que você não confie. Então eu não estou nem aí para a dúvida e nem para a dificuldade, porque eu sei que elas vão vir. Eu estou aqui para aprender a confiar em Deus. Quem está entendendo isso? Eu preciso confiar. A causa raiz é confiar. Quando você confia, você anda no meio da dúvida com a certeza, mesmo que seus olhos não vejam nenhuma resposta. Quando você confia, pessoas vão te perguntar se está tudo bem. Você diz, está tudo ótimo em nome de Jesus. Como disse aquela mulher que estava com seu filho morto. Está lá no livro de 2 Reis. A gente já estudou algumas vezes isso aqui. O que você quer viver? Condicionado a alguém? Bruno, então significa que ninguém pode partilhar mais nada? Claro que pode, mas em primeira instância você partilha com Deus. Porque muitas vezes a gente não partilha em primeira instância com Deus, é sempre com alguma pessoa. E normalmente é com muitas, e com pessoas que você nem deveria estar fazendo isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aí. Ó, Jesus dizendo para mim e para você, e aqui eu fecho. Não fique admirado, pessoas da live, você que está no YouTube, Bruna, Betina, não fiquem admirados por eu dizer, Jesus dizendo, vocês precisam nascer de novo. E quando você lê Jesus falando isso, não é nascer só no batismo das águas, não é o batismo das águas que faz eu nascer de novo. Batismo das águas é necessário, Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino, não vai nem ver, muito menos entrar. Para entrar na arca, para entrar no embarque, você precisa do batismo nas águas, de acordo com o que está na Bíblia, não é minha opinião, e de nascer no Espírito. Nascer no Espírito é você olhar para a sua vida e falar o seguinte, aquele Bruno morreu, eu vejo com os meus olhos isso, eu vivo em novidade de vida todo dia, a minha força não é minha mais, é a alegria que Jesus injetou em mim, a alegria dele, a paz dele, a justiça dele em mim. Eu fui para descarga, eu, Bruno, morri. Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso não é da boca para fora, isso é pensamentos, isso é comportamento. Eu morri. Você já morreu? Para renascer precisa morrer. E Jesus, ele colocou essa solução na mesa para toda essa geração, até os 4 cantos da terra. Tudo, qualquer lugar que desejar nascer de novo, a solução está na mesa. Foi por isso que Jesus foi para a cruz. Ele morreu, sofreu para morrer, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele entrega para você agora, em nome de Jesus, no nome dele, o Espírito dele. O Espírito capaz de fazer você nascer de novo. Quem recebe esse Espírito aí? O único Espírito capaz de fazer você ser um ser vivente e não mais sobrevivente em 2021. E a evidência de que você vive e não sobrevive é no meio do deserto, é no vale, é na treta. Porque na hora que está tudo bem é muito fácil falar que confia em Deus. Mas na hora que a casa cai, é aí que estão os seus comportamentos. Confia ou não confia? Confia ou não confia, Bruno? Confia ou não confia, Bruna? Você percebe que essa palavra não é só para você? É para mim, é para minha esposa, é para minha casa, é para sua casa? Então bora, ué, vamos andar junto. Aí sim, andar junto, um confiando no... um ajudando o outro, confiando no mesmo lugar, mas um ajudando o outro. Olha só. Não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é toda pessoa, todo ser humano que é nascido do Espírito. Então, gente, a conclusão é a seguinte. Para você confiar em Deus, como eu disse aqui no início, a base da fé, o fundamento da fé é a confiança em Deus. E você só pode confiar em alguém que você conhece. Do contrário, você nunca vai confiar, fique em paz. Já saiba disso, não vai confiar. Só vai acreditar que existe talvez alguém
que fez alguma coisa na cruz, que talvez esteja ainda para muitos pregado na cruz. Talvez para muitos, como eu já ouvi, Jesus é um ponto de luz. É isso aí. Mas para nós, Ele vive. E melhor, Ele está dentro de mim hoje. Ele está dentro de muitas pessoas que estão aqui nessa sala. Ele está entrando em muitas pessoas que estão também nesta sala. E Ele está falando para muitas pessoas que talvez ainda não permitiu Ele entrar. Assim, eis-me aqui. Você entrou neste devocional e eu sempre falo, diga para Ele, eis-me aqui. E quem está te dizendo agora é Ele. Eis-me aqui, filho, filha, eis-me aqui. Foi isso que Ele fez comigo e com a Bruna. O dia que eu entendi que o eis-me aqui, antes do meu eis-me aqui, eu precisei enxergar que Ele está dizendo, eis-me aqui. O dia que eu ouvi que é Jesus que fala primeiro, eis-me aqui, Bruna, eis-me aqui, Bruno. Aí sim, eu respondo do lado de cá, eis-me aqui. É diferente. É uma intimidade que começa. Nós estamos apenas começando os passos com Jesus. E é eterno. Você quer isso? Então você tem que falar assim, eu entrego a minha vida para você, Jesus. Você não precisa ir até um lugar para poder fazer isso. Porque você, por exemplo, ir para um lugar, ir até a frente, falar que entregou sua vida para Jesus, mas de verdade você não entregou, é só você ainda querendo aparecer. Seu ego, seu ego não, a sua vaidade, o orgulho que está dentro do seu ego. O ego todo mundo tem. Mas nesse espaço de ego aí, Deus quer fazer com que o Santo Espírito dele entre. E não mais a sua vaidade, não mais seu orgulho, e não mais suas picuinhas, suas reclamações, suas murmurações. Deixa a presença do Espírito de Deus entrar. Quem está dizendo eis-me aqui é Ele. E Ele está te esperando. Sabe o que é melhor? Ele está te esperando de braços abertos. Está escrito na palavra. Ele está te esperando com uma festa pronta, uma roupa nova para você, tudo pronto, novo para você. E você vai tentar se justificar para Ele de alguma coisa, de que você fez. E Ele está fazendo assim, ó, para você agora, ó. Shhh. Não precisa se justificar. Eu te justifiquei. Nada é sobre você. Tudo é sobre mim. Viva livre, colado na videira. A gente fica às vezes querendo se justificar para Deus e Ele que justificou a gente. Ele não quer perder tempo. Ele quer acelerar o negócio. Não porque Ele está atrasado, mas porque Ele te ama e Ele me ama. Quem decide esta semana entregar a vida para Jesus? Vamos falar dessa maneira para ver se você entende. Entregar a vida para Jesus não é um dia. Entregar a vida para Jesus não é simbolicamente você ir na frente de nenhum lugar. Você vai fazer isso, pode, deve, eu já fiz isso. Quem está entendendo, ouve. Quem não está entendendo, pode murmurar. Presta atenção. Entregar a vida para Jesus é agora. Amanhã é outro dia para eu entregar para Jesus. E é depois, de novo. E depois, de novo. E depois, de novo. E depois, de novo, de novo, de novo, de novo. Quando você entender que é todo dia que você entrega, você vai receber a fé que confia em Deus. Então batalhe nisso. Não precisa se julgar por eu não confio. Não precisa olhar para a vida de ninguém. A essência é você olhar para Cristo, que está te chamando dia após dia. Amém. Que Deus abençoe você e sua casa. Que Deus abençoe. Receba mesmo a alegria que vem do Nazareno. A alegria que vem de Jesus, o Cristo. E quando você enxerga o Cristo em Jesus, saiba de uma coisa. Quem abriu seus olhos foi o Pai. Não é mérito seu, não é mérito meu. Não sou eu que sou capaz de ver Jesus. Ele que me capacita em ver. Cuidado com a fé vaidosa. Cuidado com a fé orgulhosa, julgadora. Cuidado. Ele disse para Pedro: Pedro, você está dizendo que eu sou o Cristo? Você está dizendo que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Salvador, o Redentor, o Príncipe da Paz? Você está olhando para mim e vendo tudo em mim, Pedro? Porque o meu Pai, que aliás é o seu Pai, revelou para você, Pedro. Isso não veio de carne, isso não veio da sua carne nem do seu sangue. Isso não é capaz, nenhum ser humano é capaz de acreditar que um homem foi, veio, fez, está vivo e nos lança para a vida eterna. Ninguém é capaz de acreditar nisso. Ele capacita.
Então, entenda que nada é sobre você, tudo é sobre Ele. E não há nada melhor do que viver dessa maneira. Livre, 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 livre. Essa é a liberdade que talvez te assuste. Essa é a liberdade que talvez te assuste em ver pessoas vivendo essa liberdade. Essa liberdade, ela é limitada na videira. Eu só consigo viver dessa maneira quando eu sei que eu sou um ramo, um galho. Ô Bruno, você é o quê? Você é isso, você é aquilo outro. Deixa eu te dizer, eu sou um ramo colado na videira. E eu vou assim, até a Nova Jerusalém. Você quer ou não quer? Você pode viver assim também. Eu vou assim até a Nova Jerusalém. Quem é você, Bruno? Eu sou um ramo colado na videira. Quem é você, Bruno? De onde você é? Eu sou um ramo colado na videira. Ao ponto que muitos vão falar assim, que chato. Eu queria que ele falasse que ele era um ministro. Eu queria que ele falasse que ele era um padre, um bispo, um pastor, um não sei o que lá. Eu tenho um monte de amigo assim. Só não tenho amigo padre ainda, mas vou ter. Já vou ter um padre brother comigo. Amigo. Um dia eu já vou ter. Já. É o próximo. E eu respeito muito todos eles. Mas Deus me chamou para ser um ramo colado na videira. Deus está te chamando para quê? A pergunta é para você, filha. Fica olhando pro lado aí, não. É pra você. Olha pra dentro. Para de olhar pro lado. O que o outro tá fazendo? Olha lá. Que diferente aquele cara. Para de olhar pro lado, moça. Olha pra dentro. E aí? Deus tá te chamando pra quê hoje? Pra quê essa semana? Deus te chama pra quê? Aí você vai falar assim, Deus me chama para eu tocar a vida do meu jeito. Bora! Então toca do seu jeito aí. É você que tem que responder isso, não sou eu. Deus me chamou para ser um ramo colado na videira. Um beijo, Lucaca. Um beijo, Lumayuma. Um beijo, Silvana. Um beijo, Maria, Amari, André Goulart, Nath Verbo. Um beijo para vocês. Tamo junto. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Se você não se inscreveu no nosso canal, que é Para Jesus, de Jesus, escreve lá e se inscreve lá no nosso canal. Faz com que o YouTube leve mais longe esse devocional, essa palavra de fé. Uma fé que pode ser vivida de forma incondicional. E vai acontecer quando você decidir aprender a confiar em Deus. Um beijo minha mãe, um beijo Reinaldo, um beijo Lari, um beijo André. Amanhã às 19h30 a gente tem encontro no Zoom. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos. Se Deus quiser, estaremos juntos nós, homens de fé, na terça-feira às 19h30 e na sexta-feira que vem, mulheres de fé. Se você é mulher e não faz parte desse grupo ainda, misericórdia, tem que cair para dentro. Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Amém? Fiquem com Deus, tamo junto, colado na videira.